E aí, turminha do 7º ano, vamos para a correção, então, do experimento? Então, abra o seu livro aí no Fazendo Ciências, página 15. Pegue o seu caderno de ciências também. Então, o objetivo desse experimento, como está exposto aí na página, é entender como o calor pode virar movimento, né? Então, como que o calor vira trabalho. Então, para isso, a gente vai precisar de massa de modelar, 2 copos, de preferência de vidro, porque de plástico, né? Eu espero que ninguém tenha usado de plástico, porque de plástico muitas vezes o calor é muito grande, pode até derreter aqueles copinhos descartáveis. Gelo, água quente, né? Seringa de 20 ml, sem agulha. Detergente, filme plástico, aquele filme que a gente usa na cozinha. E aí, no primeiro copo, colocar um pouco de água em temperatura ambiente e algumas gotas de detergente. Essa mistura, ela servirá para lubrificar bem a seringa. Então, ela vai fazer como se fosse um óleo, para diminuir o atrito, né, dessa seringa. E você tem que puxar o êmbolo para cima e para baixo. Êmbolo é essa partezinha aqui da seringa que move, tá? Então, você tem que pôr a seringa dentro do copo de água, ficar puxando ela para cima, para baixo, para cima e para baixo, para ela encher e esvaziar algumas vezes e poder lubrificar a parte fixa aqui da seringa. Aí, o que você tem que fazer? A seringa, ela é graduada, né? Aqui foi pedida uma seringa de 20 ml. Se você não achou, só achou de 10, você vai colocar lá no 5 ml. Se você não achou, você vai usando a graduação para marcar. Mas, se a seringa for pequena demais, seu experimento pode não dar resultado, tá? Então, pede aí para deixar o êmbolo da seringa na posição de 10 ml, sem água, tá? Só ar. Pede que depois tape, né, essa partezinha aqui da seringa com uma massinha de modelar para que o ar não escape e não entre mais, certo? Para prender o ar aqui. Teste se a vedação ficou boa, ou seja, empurra o êmbolo lá em cima para ver se o ar passa pela massa. Se o ar não estiver passando pela massa, tá ótimo. Se ele passar pela massinha, você aumenta a quantidade de massinha e também não pode apertar demais não. Se apertar demais, vai sair. Tá certo? Depois, você pode enrolar essa massinha de modelar com plástico filme, né? Você pode até enrolar um pouco da seringa também. Tá certo? Por que você vai passar o plástico filme nela? Para evitar que a massinha de modelar ela se solte e aí acaba comprometendo o experimento, tá? No mesmo copo que você já utilizou, peça a um adulto que coloque água quente, água bastante quente. Vocês podem ver pela imagem que a água tá saindo fumaça, né? É uma água bem quente para cobrir a seringa até pelo menos 15 ml, então um pouco acima de onde você deixou cheio de ar. E ver o que acontece com o êmbolo, que é a parte móvel, tá? E aí depois você tem que pegar um gelo, uma água com gelo, que vai estar no segundo copo, e colocar a seringa nesse copo com água com gelo para ver o que acontece com o êmbolo. E aí tinham as questões para serem analisadas. A questão de análise número 1 fala o seguinte: o que aconteceu com o êmbolo quando a seringa foi colocada no copo com água quente? Formule uma hipótese para explicar o que aconteceu. Bom, se você fez o passo a passo do seu experimento correto, o êmbolo dessa seringa ele tem que subir. Por quê? Qual que é a hipótese, né? A água quente, o calor daquela água, ela aquece a seringa e aquece o ar que está no interior da seringa também. Esse ar, quando ele é aquecido,
ele tende a se expandir. É como se ele inchasse, é como se ele crescesse, tá? E ao se expandir, ele empurra o êmbolo para cima. Então, tem que ter essa movimentação, tá certo? A questão 2 aí, análise 2. É possível dizer que o ar no interior da seringa realizou trabalho sobre o êmbolo? Explique sua resposta. Então, trabalho, a gente não colocou nessa unidade que é sinônimo de movimento? Não foi isso? O ar que estava no interior da seringa, ao aquecer, ao se expandir, ele não movimentou o êmbolo? Sim, né? Então, quando esse ar se expandiu, ele exerceu uma força sobre o êmbolo e fez o êmbolo se movimentar. Então, podemos dizer que o ar no interior da seringa realizou sim um trabalho, porque ele movimentou o êmbolo, ok? Terceira análise. O que aconteceu com o êmbolo quando a seringa foi colocada no copo com água e gelo? Formule uma hipótese para explicar o que aconteceu. Então, quando a gente coloca aquela seringa que estava quente, que teve o ar que se expandiu com calor, a gente pega ela e coloca dentro do copo frio, tanto a seringa quanto o ar, ele começa a perder calor, né? Buscando uma igualdade, lembra disso? Perder calor para o meio externo, né? Então, tem um ponto ali frio que vai começar a fazer essa troca de calor. E aí, quando ocorre essa troca de calor, quando aquele ar começa a perder calor, aquela seringa começa a perder calor, o ar dentro da seringa, ele vai fazer o contrário. Quando ele não ficou quente, ele não expandiu. Quando ele fica frio, quando ele perde aquele calor, ele vai se contrair, ele vai se juntar mais, fazendo o êmbolo da seringa descer, tá certo? Quando o ar esquenta e ele se expande, nós falamos que teve uma expansão isobárica. Quando o ar resfria e ele se contrai, nós falamos que teve uma compressão isobárica, tá? Expansão, o ar quente que empurrou o êmbolo. Compressão, a perda de calor pelo ar, que ficou comprimido ali dentro, fez o êmbolo descer. Tudo bem? Eu espero que não tenha ficado dúvidas, porque o final aqui da nossa compreensão do experimento acabou. Mas, se ficou alguma dúvida, vocês já sabem. Me mandem uma mensagem no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer de responder. Certo? Então, bons estudos para vocês e até nossa próxima aula.